E aí, bebê, tudo bem? Professor Edson falando com você aqui mais uma vez. Vamos terminar esse conteúdo de origem da vida. Agora, biogênese versus abiogênese. Conceitos importantes: biogênese é a teoria que afirma que um ser vivo só pode ser formado a partir de outro ser previamente existente. Abiogênese ou geração espontânea, a teoria que afirma que a matéria bruta, inanimada ou sem vida, seria capaz de formar ou originar seres vivos. Você pode estar imaginando que essa história de geração espontânea é uma lorota, mas no passado as pessoas tinham muitas dúvidas sobre a origem de seres que eles não viam o nascimento do organismo. Por exemplo, ratos, eles não viam os ratos. Como é que apareciam os ratos? As larvas dentro das frutas, como por exemplo a goiaba, de onde é que apareciam aquelas larvas? Será que era a própria fruta que formava aquelas larvas? E os sapos numa lagoa, num lamaçal, eles quase sempre se encontravam em lamaçais. Acreditava-se no passado que o próprio lamação, o local pantanoso, seria capaz de produzir o organismo vivo. Francisco Redi, em 1668, investigou a suposta origem de vermes em corpos em decomposição. A carne em putrefação, ou seja, sem vida, é capaz de formar vermes? O experimento de Redi consiste em 2 frascos de vidro, colocou em cada um deles os mesmos tipos de pedaços de carne, só que no primeiro grupo ele deixou a abertura completamente vedada com uma gaze. No segundo grupo, ele deixou a abertura livre. No frasco 1 fechado com a gaze, não apareceu nenhum verme na carne em putrefação. No grupo 2, que estava com a abertura livre, apareceram vários vermes, o que explica tal resultado. Redi conhecia o ciclo de vida das moscas. Ele sabia que uma mosca colocava ovos e desses ovos apareciam as larvas. Assim, os frascos fechados não permitiam a entrada das moscas que não colocavam ovos e não apareciam larvas. Nos frascos abertos, a entrada das moscas era livre, que colocavam ovos e depois apareciam as larvas. Esse estudo concluiu que não existe geração espontânea. Com a descoberta de que micro-organismos poderiam existir em sopa de carne ou caldos nutritivos, em 1745 o cientista inglês John T. Needham realizou vários experimentos em que submetia à fervura frasco contendo substâncias nutritivas. Após a fervura, fechava os frascos com rolha de cortiça e os deixava em repouso por alguns dias. Depois, ao examinar essas soluções ao microscópio, Needham observava a presença de micro-organismos. Como se justifica o aparecimento de micro-organismos no caldo nutritivo se os frascos eram previamente aquecidos e assim esterilizados e fechados com uma rolha de cortiça? Geração espontânea. Lázaro Spallanzani refez a experiência de John T. Needham com algumas pequenas modificações, aqueceu o sistema por um período mais prolongado e também fez um fechamento hermético. Ele aqueceu a boca dos frascos de vidro, derretendo e fechando completamente. O resultado é que não houve o aparecimento de micro-organismos no caldo nutritivo, isso na experiência de Lázaro Spallanzani. Perceba a disputa de ideias entre John T. Needham e Lázaro Spallanzani. John T. Needham afirmava que Lázaro Spallanzani, ao aquecer por tempo prolongado e também promover o fechamento hermético, não havia entrada da força vital no caldo nutritivo, por isso que não apareceu vida na experiência de Lázaro Spallanzani. Louis Pasteur foi o cientista francês que conseguiu provar definitivamente que os seres vivos se originam somente a partir de outros seres vivos. Louis Pasteur pegou os frascos de vidro com o pescoço de cisne, colocou o caldo nutritivo, deixou a extremidade aberta e levou para um local de altitudes elevadas. Lá, promoveu o aquecimento prévio da mistura para deixá-la esterilizada, livre de micro-organismos. O vapor de água deixava gotinhas de água líquida grudadas na parte interna do pescoço de cisne e com este formava um filtro de ar. Então, micro-organismos que pudessem estar no ar externo, ao entrar dentro do frasco, já chegavam lá no seu interior completamente limpas. Por isso é que não havia contaminação do caldo nutritivo interno.